Oi, 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 gente! Sejam todos muito, mas muito bem-vindos na nossa casa, no SingularCast. E é com enorme prazer que eu dou as boas-vindas para você que está chegando aí já na nossa jornada. Já não estamos mais no nosso primeiro episódio, a gente já se conhece. Você sabe que eu te ofereceria uma água e um café se você estivesse aqui comigo. Mas quem é que está no SingularCast hoje? Estamos com uma aluna de coração, a Letícia Scorsi, que passou em Neurologia na USP em Ribeirão Preto. Ela teve uma trajetória verdadeiramente singular, que eu vou discorrer um pouquinho aqui juntos, e eu espero que esse podcast você leve aí no seu coração para aprender as dicas, as coisas que ela vai falar e tentar aplicar. Tentar não, vamos tirar essa palavra. Você vai aplicar na sua rotina. Então eu queria dar as boas-vindas para a Leite, que está aqui comigo, tendo vindo, já veio de Salvador, ela vai contar essa história, já está aqui para iniciar a residência. Afinal de contas, a gente está fazendo esse episódio offline, então temos muitas coisas para a gente conversar. Primeira coisa, boas-vindas. Obrigada, Matheus. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui conhecendo pela primeira vez, né, o estúdio da Medcoff. E a gente já tinha se encontrado nas provas, então só tenho a agradecer por poder estar conversando aqui com você hoje. Eu que agradeço não só a sua presença, mas por você ter me dado a oportunidade de fazer parte da sua trajetória, Leite, de verdade, sendo do fundo do coração. Então, para a gente abrir, assim, quebrar o gelo do nosso podcast, neuro não é algo que a gente nasce querendo. Então, eu queria que você discorresse um pouquinho sobre o que veio na sua cabeça de falar, eu quero prestar neuro, e se você, às vezes, ficou apaixonado por alguma outra especialidade, se foi fácil fazer essa escolha, como é que foi? Certo. Eu acho que é como você falou, né? Neurologia é algo ou você ama ou você odeia. Não tem muito meio termo, acho que já no início da faculdade, daí você tem o primeiro contato. Para mim, foi mais uma oportunidade ligada à primeira liga acadêmica que eu fiz parte, né? Que foi uma liga de neurocirurgia no segundo semestre. E eu achei, assim, uma loucura, né? Uma pessoa do segundo semestre, ciclo básico, ainda entrando numa liga de neurocirurgia, mas foi a oportunidade que apareceu e acabou abrindo meus caminhos para a especialidade que inicialmente eu achei que eu escolheria. Só que aí, depois de um ano na liga, a gente fez um estágio, né, de neurocirurgia aqui na USP São Paulo. A gente teve essa grande oportunidade e aí eu percebi que, de fato, não era de maneira nenhuma a área cirúrgica do que eu gostava. E aí eu tive a certeza, né, se eu não gostei na USP São Paulo, eu não vou gostar em nenhum outro lugar. E aí, depois eu mudei, né, saí da liga de neurocirurgia, fui para um estágio de neurologia clínica, e aí para o resto da faculdade foi a certeza de que eu era da especialidade clínica e mais ainda da neurologia. Uhum. Em nenhum momento fui para outra área, namorei, flertei com outras coisas, não, foi até o final me acompanhando. E isso me ajudou, assim, na construção do currículo. Então é uma coisa que eu fico feliz por ter feito essa escolha, né, não é sempre assim. Então foi bem legal. Ótimo. E isso que você trouxe é extremamente importante, porque para a gente escolher uma especialidade, é bom a gente ter uma vivência, mesmo que não seja numa área que eu não vou fazer, porque eu sei que Uhum, não vai ser aquela área sim. que eu quero. Imagina se você não tivesse tido essa vivência em neurocirurgia. Será que Exatamente. talvez você teria prestado neurocirurgia? A gente nunca vai saber, né? São portas que a gente não tem como ir para trás e É abrir. verdade. Conta pra gente, Leite, da onde que você é, qual é a sua trajetória e conta especificamente que semestre que você se formou. Certo. Eu sou de Salvador, né, Bahia, eu tenho 25 anos e eu me formei no meio do ano passado, em junho do ano passado. Estudei na Escola Baiana de Medicina, assim como o Lucas, né, do podcast anterior, ou do outro podcast que já teve aqui também, outras pessoas também que já tiveram aqui. E me formei em junho do ano passado. E tive os últimos 6 meses, né, de junho até as Uhum. provas para apenas estudar e trabalhar bem leve, assim. Perfeito. E já vamos puxar esse gancho Uhum. aí. Se formar na metade do ano, tem coisas boas e tem Sim, coisas ruins também. O é, que você consegue falar para o aluno que já vai se formar na segunda, né, nessa transição do sim, primeiro para o segundo? O que tem de bom e o que tem de ruim? O que ele precisa ficar esperto? certo. Eu acho que, assim, é muito bom o fato de você ter quase que outro semestre para poder estudar, principalmente se você não for trabalhar muito, né, nesse próximo período. Então você ter essa ideia que você vai ganhar um tempo, de que você vai
ter essa disponibilidade para estudar, né, o que a gente mais quer é para a residência é ter tempo de estudar, né. Então, assim, você ter essa janela de tempo, eu acho que dá muita oportunidade para você organizar seu estudo melhor. Só que, ao mesmo tempo, acho que o grande desafio é você lidar no primeiro semestre com a ansiedade da formatura e conciliar seus estudos com isso. Então, você vai lidar com a organização da sua festa, se você for fazer uma festa própria, no nosso caso, assim, roupa, maquiagem, cabelo, assim, foi muita coisa em um momento só para poder dar conta. E, além disso, manter os estudos, porque, assim, nossa trajetória ela nunca é em linha reta, né? Sempre tem, Isso. assim, altos e baixos, também não é assim, mas ela acaba sendo, diferente, né? Então, esses pontos todos a gente tem que conciliar cada vez que a vida vai trazendo um desafio novo para a gente ao longo dela, né? E a formatura acaba sendo um grande Tudo desafio, isso. né, nesse ano. Uhum. É. E você acha que foi fácil não dar plantão? Porque quando você é RM positiva, a gente tem aquela vontade Sim, de sair dando é, plantão. Então, como é que foi essa decisão para você? Foi algo que você chegou a dar plantão, você não deu? Como é que foi? sim. Então, eu sempre soube, né, meus pais me apoiaram muito nessa escolha, de que seria que acho que tem que ser uma coisa, né, em conjunto, de que seria possível, trabalhar menos e dar foco mais ao estudo. Então, assim, ao mesmo tempo que eu sinto que eu não ganhei tanta mão, vamos dizer assim, prática, e que isso vai vir na residência, esse era sempre o meu sonho, poder ir para a residência e, vamos dizer assim, aprender supervisionado, do que já sair e dar plantão. Então a gente tem que saber qual que é a nossa realidade, né? Porque a gente sabe também que nem sempre é possível. Então, se não fosse possível, teria dado e tudo bem também. Mas eu acabei trabalhando por uma área mais clínica, na triagem de banco de sangue, e aí isso me permitiu mais tranquilidade para estudar também. Uhum. Então, acho que é algo que precisa muito a pessoa saber qual que é a sua realidade e se ela, como que ela vai poder, né, conciliar o trabalho com a sua rotina. Foi uma das primeiras coisas que você me perguntou, inclusive, se eu Isso. trabalhava, né, como é que era essa questão. Então é por aí. E isso é muito interessante para a gente Uhum. puxar para quem está escutando a gente, que já falei isso muitas vezes, mas vale bater que é muito importante. Não adianta a gente ser morno quando a gente quer prestar a prova. Então, ou você estuda, ou Uhum. você trabalha para ganhar aquele pezão de meio que você quer ganhar. Perfeito. Porque se você ficar naquele meio termo, onde você ainda Sim. quer, tem uma expectativa de dar plantão a ponto de fazer o pé de meio que você Uhum. quer financeiramente, e você quer estudar para passar numa residência como uma USP em Ribeirão Sim. Neuro, É. não vai dar certo, vai ser Não, não. incompatível. É. Então a gente tem que alinhar essas expectativas. Eu tenho certeza que eles estão se perguntando quanto tempo de plantão você dava numa semana, ou se isso foi mais no começo e depois ficou mais no Sim. estudo, como é que foi? Perfeito. Eu trabalhei durante 3 meses, né, e minha rotina era de 24 horas semanais, divididas em 12 e 12. Então eu tinha 2 dias, né, durante 7 a 7 ocupados durante a semana. Mas assim, ao longo do primeiro semestre, né, talvez um pouco mais difícil, conciliando o internato junto com os estudos. Uhum. Então, eu acho que mas estudava sempre que eu voltava de noite. Então, acho que acaba sendo mais essa adaptação, né, que a gente precisa fazer. Quem optou por não fazer residência no final do ano, aí acabou tendo outro ritmo de De trabalho, vida. outro ritmo de Uhum. plantão, outra poder aquisitivo no momento, mas tudo isso são questões, né, que, cada um depende da vida, né, de cada um, do que se encaixa para cada um. Escolhas, não é mesmo? Perfeito, é. Exato. E existe um número mágico, todo mundo pergunta, né: Sim, "Matheus, que número que você recomenda de horas por semana que seria seguro a gente sim. trabalhar?". Olha, não existe esse número, Uhum. mas eu gostei muito do que você falou. Na minha humilde opinião, eu acho que até umas 30, se eu tenho condições, Sim, claro que a gente tem conta para claro, pagar, então sim. tem gente que vai precisar trabalhar mais, mas se eu conseguir limitar e colocar um cinto de segurança ali Uhum, em 30, né, fazer um 24 com uhum. 6, né, 12, 12, no máximo Isso. 6, eu acho que tá ok. Quanto menos, melhor. E a gente não precisa ter vergonha, né, porque tem muito Hum, aluno que tem vergonha e vai falar: "Ai, mas eu tô olhando meu colega, ele tá dando um monte de plantão, eu me sim. sinto um inútil, eu me sinto um Uhum, inválido, porque eu não tô trabalhando, eu tô, entre aspas, só estudando". sim. Mas veja, é um não hoje. Uhum. Você está potencializando para o seu futuro. Exato, É, exato. É como se eu exatamente. estivesse dando, né, entre aspas, um passo para trás para pegar impulso e para ir Uhum, para frente aonde eu quero ir. Isso é exatamente, é. super importante. E você escolheu uma boa rotina, com Uhum, poucos plantões, que já transicionou para muito mais de estudo no final. isso.
E além disso, eu imagino que a rotina de banco de sangue seja muito diferente de uma rotina de um PSzão. Com certeza. Então, a gente precisa tirar da nossa cabeça que eu vou dar das 7 às 7 no plantão, Sim. apagando incêndio, Não. metralhando todas aquelas coisas, e chegar em casa e Às estudar vezes rolava depois. um flashcard durante o Perfeito, dia. perfeito. Então, inclusive, se a gente pode, eu prefiro ganhar menos no que eu estou Uhum, fazendo do perfeito. plantão, mas que eu vou me desgastar menos também. Inclusive, eu consigo incluir algum materialzinho de Claro. revisão nesse Uhum, meu plantão. Então, isso com foi certeza. ótimo. E de rotina, o que você consegue falar de organização de horário que funcionou para você? Então, por exemplo, separar o dia em quantos períodos? Como é que você fez essa elaboração da rotina? Pronto. Como eu falei, né, nos dias que eu trabalhava, era o turno da noite mesmo, mas claro que nesse dia é mais encurtado, né, acho que umas 3 horas nesse dia, 2 horas e meia, às vezes, era a média. Nos outros dias, como eu tinha bastante tempo e me dedicava apenas a isso, eu conseguia ter mais uma flexibilidade, né, em termos do tempo de estudo. Mas durante a faculdade até, eu já consegui estudar horas seguidas, né, tem pessoas que, precisam parar mais um pouco e tal, então para mim estudar horas seguidas era até um pouco melhor do Uhum. que picotar em vários tanto que quando a gente criou o nosso Pomodoro, que você me auxiliou, não era 25 minutos, não era meia hora, não era então assim, eu acho que setorizar qual que é o período daquele dia que você pode estudar. Então, se você faz academia, se você tem algum hobby, alguma coisa assim, você também não pode deixar de fazer isso durante a sua preparação para a residência, porque na verdade isso também que vai te ajudar a te levar onde Exato. você quer. Então, por exemplo, sábado eu estudava, né, todo dia, nem que fosse 2 horas por dia, tinha que ter algum período por dia. Mas assim, no dia que eu fazia cursinho de manhã, sábado, o dia inteiro, assim, manhã inteira. Aí sábado eu tinha aula, depois de tarde eu ia fazer prova prática, estudava prova prática com minhas amigas. Aí era uma coisa mais fluida, né, porque a gente fazia estações e tal, era mais tranquilo. Mas já era algum tipo de estudo naquele dia que era de assistir a própria aula. E sábado de noite para mim era sagrado, era assim, o momento da semana intocável, entendeu. Talvez ter mais um momento desse na semana, eu acho que teria sido uma coisa positiva também, ao invés de só direcionar Uhum. a semana inteira, sabe, para poder tentar estudar. Então acho que incluir mais esses momentos, vamos dizer assim, inegociáveis de lazer, Exato. eu acho que é uma coisa muito positiva e que Uhum. você também me ajudou, porque acabou incluindo mais turnos disso, num momento que era crucial também, sabe. Perfeito. Porque não adianta você querer queimar a linha de chegada pra se você senão você não consegue, né, fazer tudo que esse ano exige, né, de Uhum. preparação. É, perfeito. Exato, que é o que a psicologia positiva fala, quando a Uhum, gente, ilustra um conceito chamado espiral ascendente do desempenho. Quando eu consigo abrir espaço na minha rotina, eu limpo o tempo para eu descansar, eu estou descansado, eu vou com uma mente muito mais focada para o meu uhum. estudo. E uma vez que eu tenho uma mente muito mais focada no estudo, eu tenho um desempenho maior, esse desempenho maior me retroalimenta, me deixa mais motivado ainda. Sim. Eu falo: "Olha, eu preciso continuar descansando que eu quero continuar isso porque tá gostoso". Uhum, E se vai num processo de um feedback positivo, retroalimentando o uhum. sistema. Então, assim, perfeito, muito bom. E uma coisa, quando a gente fala de rotina, tem coisas que a gente vai fazer todos os dias, tem coisas que a gente vai Sim, fazer toda semana. Tem quando a gente fala de prova na íntegra. Você deixou para fazer a perfeito. prova na íntegra só no final? Você colocou no meio desde o começo? Como é que você se organizou? Ó, prova na íntegra, eu tinha percebido, né, uma unanimidade das pessoas que falavam sobre estudo que tinha que ser incluído na rotina desde sempre. Então eu comecei em janeiro. Assim, eu lembro assim, eu comecei a estudar 4 de janeiro e vamos dizer que no final de janeiro já fiz a primeira prova na íntegra. E aí, eu fazia revezando instituição ao longo dos anos. Então, por exemplo, fazia USP São Paulo 2019, eu fiz as 5 anteriores. Uhum. E aí, no outro final de semana, USP Ribeirão 2019, mas era religioso, assim, era todo domingo de manhã. Eu acho que isso é uma coisa muito boa de se fazer, você fixar o dia que você vai se comprometer com isso. Porque se é uma das coisas mais importantes da sua rotina, ela tem que ter um período especial para fazer, porque se você deixar solto, se você deixar cada semana eu faço num dia, eu acho que pelo menos para mim se perderia um pouco, sabe, me conhecendo. Então, assim, prova na íntegra, por mais que você tenha um desempenho não muito bom no primeiro semestre, você tem que acreditar que depois
que quando você refazê-las, Isso. refazê-las, você vai conseguir ter uma performance muito melhor, entendeu? E foi o que aconteceu comigo, por exemplo, a primeira prova que eu fiz da USP Ribeirão, eu fiz assim, eu fiquei no chão, porque em comparação com as outras primeiras provas, eu fui muito mal. Eu fiz 59%. E já para o final, né, no segundo semestre, já estava em 80%. Então, assim, houve um crescimento muito importante que você às vezes nem se dá conta durante a jornada, Uhum. mas ele está acontecendo e você tem que acreditar que ele está acontecendo e que você está usando as ferramentas que você tem para ele acontecer da melhor maneira, sabe? Isso é muito importante o aluno escutar, que eu não dá pra gente acreditar que eu vou começar o ano de start tirando uns oitentão. Isso não vai Não, acontecer. não dá. E se a gente tiver um mindset que vai falar, olha, eu tô ganhando, tenho um pouquinho de ganho, consigo pegar esse ganho palpável ao longo dos meses, eu continuo crescendo. Isso é o que eu bato na tecla todos os dias com meus alunos. Não é só porque você está com um desempenho ruim no começo do ano, e quando a gente pensa em USP Ribeirão é uma das provas mais difíceis, mais Uhum. conteudistas que a gente tem. Cobra muita picuinha, é uma prova muito bem feita, eu Sim. gosto muito dos casos, mas é uma prova que exige muito. Uhum. Então, às vezes o cara fala, eu tenho medo de começar pela USP Ribeirão, porque eu vou chegar lá e vou levar aquele tapão Sim. na cara. Mas veja, não é por aí. O que a Uhum. gente precisa entender é que o desempenho vai aumentar. A gente está crescendo Com devagarzinho. certeza. E é isso, a gente vai Perfeito. continuar aí na nossa constância. A ideia, assim, né, da ordem das provas foi por prioridade. O que que eu queria mais? Aí eu Uhum. comecei pelo que eu queria mais. Aí a primeira prova que eu fiz, vamos dizer assim, USP São Paulo. Segunda prova que eu fiz, meu top 2 USP Ribeirão. E aí, nessa linha. Então, você tem que entender que, na verdade, é um investimento que você está fazendo em você mesmo, que você pode sofrer um pouquinho no início, mas que depois vai valer a pena demais, né? Exato. E você também trouxe outro conceito-chave, de eu colocar uma data, um horário, o Uhum. local exato de quando que eu Sim. vou fazer determinada atividade. É. Isso tem um nome na terapia cognitivo comportamental, a gente chama isso de intenção de implementação. Então, a partir do momento que eu boto no meu calendário lá, que na última semana do mês eu vou fazer a prova X, e daí na semana 1, 2, 3 eu vou fazer as outras, então, em geral, o aluno da Medcoff deixa para fazer na última semana o simulado do mês da Uhum. Medcoff, e nas outras 3 semanas escolher as provas na íntegra de acordo Sim. com a preferência. Se ele não colocar no papel quando que ele vai fazer, a chance daquela Se perder é preguiça muito que alta. a preguiça já tem perna longa. Se eu Sim. der um saltinho alto para ela, ela vai sambar na minha cara. Então não dá pra gente fazer isso, Sim. né? Ótimo. Isso tem um nome que é a intenção de implementação. Muito bom. E quando a gente fala em prova, você pode contar pra gente como é que você fazia a prova na íntegra? Se você ia fazendo, entre aspas, no modo tutor, ou se você Uhum. fazia ela inteira, corrigia. Conta pra gente como é que era esse processo, se você simulava a realidade, se você fazia uma coisa mais fluida. Conta como é que era sua prova na íntegra. Pronto. Era uma simulação da realidade mesmo. Então, por exemplo, no início eu até mudava minha roupa. Ao invés de fazer de pijama, eu fazia com uma roupa que provavelmente eu usaria para fazer a prova. Então, deixava os lanches ali, ficava fechada no quarto mesmo e falava: "Família, é o horário da prova na íntegra, preciso de ajuda". E aí fazia aquelas horas contínuas, sabe? Uhum. E depois, dividia a correção. E, assim, em termos de ordem para fazer a prova, eu acho que é algo que é muito pessoal de cada um. Então, assim, eu escolhi as áreas que eu tinha mais facilidade para fazer primeiro. Eu me senti bem no início e aí depois, já quando sobrasse menos tempo, lidar com coisas que eu já dei um pouco mais de dificuldade. Então, eu começava por clínica, depois eu ia para preventiva, sabe? E aí dessa maneira eu conseguia ter um desempenho que eu considero melhor e foi o que eu adotei até o final. Essa ordem, sabe, acabou sendo bem, estratégico para mim, fazer dessa forma, mas respondendo sua pergunta, era mais uma simulação da Ótimo. realidade mesmo, para mim Porque me tem ajudou. muito aluno que É. não tem aquela vontade de falar: "Nossa, eu vou ter que colocar o cronômetro do lado e eu vou ter Sim, que pensar, uma prova tem 5 horas, então eu vou ficar 4 horas", que idealmente quando a gente faz em casa, a gente tem que lembrar que tem o tempo do gabarito na prova real. perfeito, Então eu nunca Sim, tenho o mesmo tempo que eu tenho na vida em casa. Então eu sempre sim. subtraio ali uns 30, uns 40 minutos. E o que você fez foi essencial, da gente simular, né, o Uhum, nosso ritual da prova. Então eu gosto disso, da gente simular trocar de roupa, da gente uhum. simular
ficar com aquela mentalidade, deixar só as coisas que você vai ter na Sim. mesa. É isso, não dá, tem muitos erros que a gente vê, Leite, que você, graças a Deus, não cometeu, é fazer um simulado, fazer uma prova na integral, escutando música, por Sim. exemplo. Eu não posso adaptar uma pessoa, condicionar, vai ser para valer. Eu não consigo treinar. E quando você chegar lá, não tiver só música para escutar. E Perfeito. quando não tiver só almofada, Sim. eu tenho que simular aquela situação. E muitos alunos, no seu caso, acredito que não, porque o USP em Ribeirão foi em novembro, mas tem algumas provas que são em fevereiro e já cai no carnaval. Sim. Então, imagina um aluno tá lá e tem um monte de gente sambando lá. Então, assim, eu preciso saber que às vezes a minha condição de prova não vai ser muito boa. E você trouxe uma coisa que a gente estava falando nos bastidores sobre o calor. Que por você ser da Bahia, de Salvador, talvez tenha sido até uma vantagem quando você chegou na prova. Conta como é que foi essa experiência. Principalmente, eu acho que na segunda fase, porque estava um dia muito quente. Então, assim, eu lembro que até a gente entrar para o ambulatório deles, né, que tem ar-condicionado, e até o momento que a gente ficou até ficar condicionado lá dentro, a gente ficou muito lá fora. Então, nossa, tava bastante calor e eu estava de roupa social, né? Muita gente estava de roupa social, assim, formal. Então, realmente já deu para ver que é uma cidade que exige exige talento com calor. Exato, exato. Exatamente. E a gente não pode achar que as condições de temperatura, Sim, pressão da prova vão ser ideais, que não vão, às vezes não pode nem ter ar-condicionado. Não estou perfeito, falando para a pessoa fazer a prova no forno, mas lembrar claro. que tem outros fatores que vão entrar Não, em campo. foi a única prova que tinha ar-condicionado dentro da sala. Olha As só. outras não tinham, eu acho que eles perceberam. E em outras salas, né, durante a prova da USP Ribeirão, o ar-condicionado parou de funcionar. Então, assim, vamos preparado para todos Para os tudo. aham, Exato. coisas que não dependem da gente, Hum, mas que acabam fazendo uma diferença boa, né. muito bom. É. E quando a gente olha agora, mudando o assunto, quando a gente pensa em ferramenta de estudo, eu sei que a gente tem muitas coisas que os alunos podem usar. Uhum. Você consegue escolher uma, assim, que você fala: "Olha, cara, essa daqui eu gostei, eu implementei e deu certo. Talvez eu teria introduzido antes, mais tarde". O que que você tem para me falar? Maravilha. Eu acho que o Anki, ilustra bem essa sensação que eu acabei tendo. Eu, fiz o HIIT, né, comecei a fazer o HIIT no meio do ano, quando vocês lançam o curso, e o HIIT me estimulou muito a introduzir o Anki na minha rotina de estudo, né. O Anki é um aplicativo, né, de flashcards que funciona para você colocar estilo pergunta e resposta, né. Tem várias formas de usar, inclusive quando a gente teve o nosso primeiro encontro, você me mostrou formas de mexer, assim, nas configurações que eu nem imaginava que existiam, mas eu teria introduzido hoje em dia eu teria colocado lá em janeiro já o Anki, feito flashcard e ficado em dia com ele ao longo de todo o ano, sabe. E principalmente acho que você saber usar o aplicativo, porque quando a gente se conheceu, não sei se você lembra, eu tinha muito flashcard acumulado Sim. porque a quantidade que eu colocava para poder fazer, né, durante o dia, acho que Não estava batendo. não estava batendo, exatamente. Então, assim, para mim isso tem que ser uma prioridade. Eu vendo hoje em dia, Exato. anda junto as questões, as provas na íntegra e o Anki. Eu digo que eu gosto de dizer que isso foi minha base, sabe quando as pessoas me Isso. perguntam. Para Uhum. mim esses 3 eixos, assim, eles me ajudaram demais. E eu posso dizer que o Medcoff, o HIIT em específico, que foi o curso que eu fiz, me abriu esse mindset para trocar e incluir o Anki na minha rotina, entendeu? E outras ferramentas, assim, a própria plataforma, né, do Medcoff, em termos de também de explorar a plataforma que você vai fazer uso. Então, escolhi o Medcoff, então vamos entender como funciona essa plataforma aqui. Isso você também acabou me direcionando, porque eu não sabia, por exemplo, que daria para você fazer a partir de uma questão, né, que você errou, você trazer um banco de questões a partir dessa questão. Isso. E para Uhum. mim, esse estudo a partir dos erros, principalmente naquele momento ali que eu tinha 2 meses na reta final, foi uma virada de chave sensacional, assim, sabe. E eu também tive acesso ao reta final dominada, né, então Uhum. acabou que fazendo reta final dominada, isso para a segunda fase, que no caso da USP Ribeirão eles ainda cobravam, foi um diferencial excelente, Enorme. entendeu.
É. Leite, você falou 3 coisas que a gente vai destrinchar uma por uma. Então vamos só lembrando, você falou de flashcard, Uhum. você falou da inteligência artificial da gente rodar e você falou Isso. de um produto da reta final. Então a gente vai falar cada um deles pra gente deixar quem tá escutando aí nas expectativas. Vamos começar do Anki. Acho que a coisa mais legal da gente colocar é que o ato de fazer flashcard não é o ato em si de eu criar flashcards. O que é o ouro, o tesouro do Anki ou de qualquer aplicativo que a pessoa utilize é deixá-lo em dia. Ou seja, eu Uhum. acordo, eu mato todos os que eu, né, tenho ali. Isso é importante, porque eu vou expandindo o meu círculo de conhecimento, ou seja, tudo que eu coloquei para dentro não sai, ele fica. É aquela coisa que eu chamo na mentoria de expandir o círculo Uhum. e defender. Como é que foi isso? Quando que... Me conta essa virada de chave que a gente teve, assim, de, cara, não basta só eu fazer flashcard, eu Uhum. preciso botar esse flashcard para rodar e Sim, precisam ser flashcards funcionais. Que sim. tem muito aluno que joga um monte de texto no flashcard Uhum. porque é fácil, porque tá na interface lá É. aberta, copia e cola, mas quando chega na hora de revisar, é um flashcard que não funciona. Uhum. Como é que foi a sua experiência com isso? Minha experiência foi, assim, muito eu acabei que eu fui aprendendo ao longo do processo, não vou dizer que eu já sabia fazer antes, eu acho que eu achava que eu sabia, mas aí eu vi que na verdade dá para fazer de uma maneira muito mais funcional, como você falou, né. Eu acho que a grande diferença é você setorizar os tipos de flashcards, que foi o que a gente conversou muito durante a Isso. mentoria, entendeu. Uhum. Eu, julgava que eu fazia isso bem, mas acabou que a conversa, a mentoria potencializou isso demais, porque você tem que entender qual é o tipo de erro que você está tendo, né. Então, assim, naquele momento que você fez aquela questão, você está tranquilo com aquela questão, então você já domina aquele assunto, aí seria um flashcard do tipo 1. Isso. Ou se não você, não sabe uma nuance do que foi perguntado, você tem uma dúvida mais específica, seria um flashcard do tipo 2, ou você tem muita dúvida sobre aquele assunto e precisa saber realmente mais sobre ele de uma forma abrangente, e aí seria um flashcard mais conteudista, né, explicativo, do Uhum. tipo 3. Então assim, isso para mim abriu minha cabeça em termos de até neuroaprendizado mesmo, para poder fixar, as informações que eu precisava no momento que eu precisava. E como você falou, era muito importante para mim ter essa rotina de fazer no início do dia, porque minha cabeça estava mais, né, fresca, acordava ali e aí sentava para poder bater os flashcards até a hora do almoço e era isso aí. Quanto tempo precisasse, eu iria ficar para poder terminar o flashcard, porque é como você falou, é como se eu tivesse ali já tudo pronto e um material muito bom, né, a depender de como você fez a construção, e se você não faz essa questão diária, você está desperdiçando tudo que você já construiu, entendeu. Exato. Então, ter essa noção de que você precisava estar em dia, eu não tinha dado a ele essa posição central, sabe, antes Uhum. da mentoria. E para mim isso é qualquer pessoa que vem me perguntar hoje em dia, eu coloco como fundamental, entendeu. E só pra gente não perder esse gancho também, a gente precisa sair do lugar comum. Então não adianta a gente pegar uma receitinha de bolo de fazer Uhum. flashcard, falar que eu vou fazer o mesmo estilo de Sim, flashcard para qualquer assunto, para qualquer questão. Eu preciso sair do lugar comum e aprender sim. a lidar com cada tipo de questão diferente, que é isso que a gente desconstruiu e Uhum. construiu juntos nossa mentoria. Acho que essa é uma chave que não vale só para flashcard, vale para qualquer Uhum. ferramenta. E eu tenho certeza que eu acho, né, já tá, mas eu tenho certeza que na sua residência de neuro você vai voltar a fazer flashcard, que Sim. vai ter muito conteúdo, vai ter prova Uhum. de título, É, vai ter, com verdade. certeza, as avaliações seriadas que Sim. a USP adora, então vai ter Uhum. muita coisa para você colocar. Então, ótimo. Então, acho que falamos bem dos flashcards. O legal aqui de fixar para o nosso aluno é que introduzir flashcard, independente do ponto da sua trajetória, é ótimo. Quanto mais cedo você colocar, Uhum. melhor. É Exatamente. normal no começo a gente não conseguir fazer direito, a gente vai ensinando ao longo do tempo, Uhum. a gente vai aprendendo também. E não ficar fixo em querer fazer sempre a mesma coisa para todas as questões, porque as Uhum. questões são diferentes. Então eu não vou colocar esforço onde eu não Sim. preciso, e eu também não vou colocar esforço onde eu mais preciso. Então eu preciso Uhum. direcionar meus esforços. É. Ótimo. E fechando essa daí, o mais importante é deixar os flashcards que você já fez em dia. Que às vezes a gente fica naquela ânsia de querer matar conteúdos, Uhum. né, novos, conteúdos que eu nunca vi, mas não adianta, se eu não consigo defender Sim. o meu território conquistado, eu vou perder. Hum. E vamos para o nosso segundo tema que você falou ali de ferramenta, a inteligência artificial. E eu acho que isso você bateu numa questão muito importante, porque a inteligência artificial ela veio para ficar em todos os sistemas, mas nem sempre eu consigo utilizar tudo o que ela pode oferecer. E nas nossas mentorias,
a gente trabalha muito o reconhecimento de padrão. Então, quando eu pego uma questão, eu preciso entender o jeitão dela. E se eu errá-la, e a depender de que tipo que ela for, vale muito a pena eu, a partir desse erro, rodar na minha inteligência artificial, procurando no multiverso de questões, questões que são semelhantes a ela, para eu começar não só a reconhecer o padrão, que é importante, Exatamente. mas como me colocar à prova se esse assunto foi. Uma metáfora que eu gosto de dar é, se você tem um sangramento, não adianta a gente ir lá e tamponar, né, assim, né, de qualquer jeito, porque vai voltar a sangrar. Então, um aluno que, principalmente na fase final, que pega uma questão que erra, ele até faz um flashcard, mas não bota Sim. esse tamponamento à prova para ver se Uhum. vai abrir a sutura ou não. Então, quando a gente roda, e o QBank te ajuda a fazer isso, que basta você colocar um botão e criar Sim. teste baseado nessa questão que ele Exatamente. roda, eu consigo ver questões similares nesse multiverso e aprender a separar quem é joio e quem é o trigo. Uhum. Porque a nossa inteligência vai selecionar questões que têm algum motivo dela ser semelhante. Pode ser que não seja exatamente do tema, mas o motivo que esteja lá, porque talvez a alternativa da questão seja um dos diferenciais dessa nova que vai aparecer. Então não adianta a gente só treinar o preto, a gente só treinar o branco, a gente precisa saber todas Sim. né, entre o preto e o branco, quais são todos os Nuances, tons que sim. tem, né? Quais são as nuances do que pode aparecer na minha prova. Então isso é essencial. E acho que a inteligência veio. E qual foi a sua, assim, às vezes os alunos nem sabem que a gente consegue fazer isso. Sim. E você aprendeu e foi. Uhum. Você quer falar um pouquinho sobre isso, da inteligência? O que você achou? Sim, com certeza. Eu acho que foi um refinamento, sabe? Refinamento de conhecimento mesmo. Porque abriu demais minha cabeça para as possibilidades de um aplicativo, de um aplicativo, né? De uma plataforma que eu já fazia uso. Só que para mim essa foi, se perguntar, a ferramenta mais importante. A que mais me ajudou foi justamente aprender a partir dos erros com o CoffeeBot, né? Com a inteligência artificial do KeyBank. Então, assim, por mais quando eu usava muito isso para corrigir as provas, né, acho que é importante, né, falar sobre isso também. A correção das provas na íntegra nem sempre é a coisa mais legal de você fazer, mas é o momento que você mais aprende, apesar, né, de tudo isso. E eu acho que, a inteligência artificial, ela veio para mim como divisor de águas para me ajudar nessa tarefa que para mim era mais difícil, entendeu? Então, acabava que sempre, né, a gente tinha esse acordo, né. Sempre que errava uma questão numa prova na íntegra, por mais tempo que você demorasse a partir disso para poder corrigi-la, você tinha que gerar um novo banco de questões em cima dela, né, a inteligência artificial fazia isso para você, e fazer pelo menos a gente combinava acho que 10 questões sobre isso, né. Isso. Então, assim, isso demandava tempo. Mas é um tempo que foi exatamente determinante para a minha aprovação, e eu tenho certeza, sabe. Então, se você puder alinhar, né, desde cedo essa ferramenta à correção da prova na íntegra, que eu acho que é uma das partes mais difíceis de todo esse processo, eu acho que você tá, assim, pegou um foguete e Exato. e tá muito na frente, sabe. Não é à toa que a gente coloca o foguete em várias coisas aqui na mente escola. É, exatamente. Eu tive esse insight, assim, foi meio que eureka, sabe, quando você me Aham. mostrou essa ferramenta. Então, muito Bom. sensacional, assim, adorei mesmo. E, no seu caso, não tem como a gente não falar de segunda fase, porque o USP Uhum. Ribeirão, a gente tem que assim, ó, segunda fase assusta É, muita gente. Então, sim, assim, é uma preparação diferente da primeira. com Então, vamos falar certeza. sobre o reta final. Qual foi a sua impressão que a gente consegue, só para a gente falar para as Sim. pessoas? A gente tem mais ou menos 3 conteúdos-chave no reta final. Então, a gente tem as estações OSCE, Uhum. a gente tem o quiz, que são imagens, que vem lá uma imagem e uma Sim, resposta, e a gente tem isso, só que adaptado para uns casinhos clínicos com umas respostas curtas. O sim. que você interpretou, assim, do reta final? O que você acha que ele te ajudou? Olha, para a USP Ribeirão, que tem esse formato de prova prática, né, as estações OSCE foram as que mais me ajudaram. Minha faculdade já fazia, exames, né, de modelo OSCE, e isso foi uma coisa bem positiva, só que no reta final você tem acesso a todos os temas possíveis e imagináveis, temas que já caíram, que não caíram, que podem cair, e de uma maneira muito completa, né. Então você tem, assim, um ator, né, ensinando aquela estação com o seu professor, para depois você ter, assim, um feedback. Você pode primeiro, né, fazer sozinho a estação, para depois você ver seu professor fazendo a estação, né, com o ator,
Então aí você já tem um espelho, né, de como você poderia se portar e, assim, muito mais as questões até implícitas do ambiente, né, do consultório, você já vai pegando, como é que você tem que se portar numa prova prática e, você ainda tem essa possibilidade de, assim, depois pegar os pontos, né, do professor explicando como você poderia melhorar aquela estação. Então, assim, para mim é um curso muito completo. E para mim que gostaria, assim, que não morava na capital, eu gostei muito da possibilidade de fazer online. Então, o Reta Final ele foi ainda melhor por conta disso, sabe? Então, para mim foi um divisor muito de águas, assim, importantíssimo, principalmente nas estações OSCs, por conta desse motivo aí, sabe? É muito Perfeito. completo o material de E vocês. deu um trabalho, menina. Quando eu Eu estava eu gravando essas imagino. estações, É, você deve ter visto muito minha carinha em clínica médica, né? sim, sim, demais. Mas, assim, a qualidade Foi é muito excelente, boa. é muito diferente, né. Eu nunca tinha me deparado com algo parecido, então para mim que foi algo, assim, bem, marcante, sabe. Que Gostei bom. muito. Uma coisa legal da gente falar é que quando eu chego na prova prática, às vezes a gente não vai conseguir fazer todo aquele raciocínio clínico que a gente gostaria de fazer, porque a gente tá Não. nervoso, É. bate lá taquicardia. Uma coisa legal que a gente dá são os checklists. E Uhum. às vezes, não é que eu preciso decorar, né, decorar entre aspas, todos os meus checklists, mas eu Não, não. preciso ter um know-how de como é que eu vou me portar se o caso está no ambulatório, Sim, se está numa UBS, se está numa sala de emergência, se sim, está numa UTI. Então, tem muitos pontinhos ali que independem do caso. Então, é sim. muito mais a forma como eu me porto, as perguntas que a gente vai fazer. Então, o legal do Reta Final é também a gente bater nessa tecla de Maravilha. sedimentar os Uhum. checklists. E, claro, expor o aluno aí a mais temas. Sim. Fora que você cria um padrão de raciocínio também, né. Isso. Então o objetivo da repetição de vocês é justamente você sistematizar para você estar preparado para qualquer tema, independente se você domina aquele tema, se você não domina aquele tema, você não vai travar na hora, porque você já tem ali, sabe, daquele Isso. desencadeamento mental do que você vai fazer em seguida, você não vai ficar Perfeito. parado. É. Então, ó, uma coisa que eu sempre falo nos meus debriefings. Então, ó, se eu preciso examinar um paciente no OSCE, eu tenho um checklist na minha cabeça do cabelo do pé, não, Sim. cabelo do pé, da ponta do cabelo até o dedão do pé. Eu já Sim. sabia o que que eu ia falar, eu ia só lá falando. Medular, é. Exato, porque Uhum. eu não ia deixar nada faltando. Questão de Sim. pós-consulta. Ah, eu marquei retorno, eu chequei vacinação, eu pedi XYZ, perguntei para o Uhum. paciente que eu estou aplicando estimulante se ele aprende, se ele conseguiu Sim. aprender, se ele pode me mostrar. Essas coisas sempre estão nos checklists. A USP em Ribeirão não é das instituições que cai muito soft skill, diferente das outras, cai Sim. muito mais conteúdo em Ribeirão, É. embora sempre caia um pouquinho de Uhum. soft skill. Você queria contar pra gente de uma estação que te marcou na prova de Ribeirão? Sim. Como é que foi? Realmente, né, ano passado eu tinha visto o raio-x, né, da prova prática que vocês fizeram, e eu comparei, assim, é muito diferente a USP Ribeirão do Einstein, por exemplo, que é soft skill Puro. puro, exatamente. A USP Ribeirão, inclusive, ela meio que já fala assim: "Considere que você já se apresentou, considere não perca tempo com soft Fazendo skill, isso. Uhum. vá logo para a Conteúdo. estação". Porque foram só 5 minutos, né, cada estação. E às vezes a gente fazia em blocos, aí fazia 2 estações seguidas e depois 3 estações seguidas, né, isso depois do intervalo entre esses 2 momentos. E assim, você literalmente corria depois de uma para outra. Então assim, a que mais me marcou foi a estação de cirurgia. Eu não sou uma pessoa da cirurgia, de jeito nenhum, e assim, realmente eu achei muito acho que foi uma impressão geral, a gente não conseguia muito progredir no que eles davam pra gente no caso, sabe. Então assim, a gente chegava, posso contar como é que foi? Pode, com Pronto, a gente certeza. chegava e você tinha um ator deitado numa maca e, apenas o examinador, ele não interage com você, ele não te fala se tá fazendo certo, se não tá fazendo certo, e tinha uma enfermeira também, nesse mesmo contexto, então também você não podia ignorar a presença de outra pessoa ali, era importante você incluir a enfermeira, né, apesar de não ser foco em soft skill, você também não Uhum. pode esquecer que você está num atendimento multidisciplinar e numa sala de trauma, com um paciente com um hemotórax ali, só que um hemotórax já drenado. Então você chegava, você tinha vários materiais ali cirúrgicos à sua disposição, chegando com sangue no olho, assim, achando que você ia fazer procedimento, Drenagem, fazer um sei monte de tudo. coisa, não sei o quê. E aí, na verdade, ele já estava drenado, o paciente continua reclamando de muita dor, e aí você achava: "Poxa, um sangramento maciço, vou começar protocolo de transfusão maciça, o que que eu posso fazer mais aqui?". Mas parecia que era uma estação que não te dava muito em troca, sabe. Você Uhum. estava fazendo ali, só que ele já estava todo, Manejado. resolvido, exatamente, finalizado.
Então, me marcou muito pelo grau de dificuldade, Dificuldade. assim, sabe, de não poder progredir na hora. Uhum. E aí, por essa estação, eu fiquei pensando assim: "Meu Deus, será que isso vai definir que eu não passarei por conta disso?", sabe. E aí acaba que, o peso das outras, né, se você conseguir se equilibrar de uma maneira mais ou menos semelhante nas outras, ou um pouquinho melhor em uma do que em outra, Uhum. eu acho que faz muita diferença. Acho que a dica é assim, não é uma estação que não vai fazer você passar, Isso. né, não é uma questão que não vai fazer você passar. Eu errei uma questão na hora de marcar no gabarito da USP Ribeirão, e aí eu fiquei pensando: "Pô, será que esse acerto aí vai ser a nota de corte que vai fazer eu Vai não te tirar. passar?", sabe. E acho que a gente conversou isso também depois, Sim. né, que eu fiz a prova. Mas enfim, é isso E para aí. não perder esse momento dessa estação, ó, uma dica que eu sempre dou nos hóspedes: entrou, olha o ambiente, não tem nada nesse ambiente que está à toa. Então eu lembro muito bem quando eu entrei, ó, vou dar 2 exemplos das provas práticas que eu fiz quando eu prestei residência. Então eu entrava, eu tinha que dar um diagnóstico de um aborto retido. E a pessoa estava lá do outro lado da mesa, estava longe, era uma mesona, tá? Isso foi no meu acesso direto quando eu prestei Einstein. Uhum, Cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz para dar essa má notícia, o que que eu fiz? Eu peguei minha cadeirinha, sentei do lado da pessoa para fazer o perfeito. Sparks. Isso é muito Einstein. Uhum. Agora, na minha prova da USP, eu cheguei e tinha uma gestante com uma ocitocina ali do lado ligado. Se o aluno não tivesse se ligado que estava numa taxa da velocidade de infusão estava muito alta, ele Meu teria errado a Deus, questão, porque isso não estava no, isso no é difícil para o momento. isso Se porque exato, eu é, preciso ter uma noção do meu sim. ambiente, do que está acontecendo. Então, nesse caso do hemotórax já Hum, drenado, eu talvez tivesse alguma sim. dica do ambiente, mas eu precisava já fazer mais ou menos um esquema de: "Será que eu consigo intensificar a analgesia? Vou checar se Uhum. o procedimento, será que o dreno está operando, está Sim, a gente funcionando?". tentava falar tudo isso, sabe, só que ninguém respondia de volta. Ficava aquela coisa. Exato. E às vezes a gente quer o feedback instantâneo, né, Uhum, e nas grandes provas, a sim. maior parte das vezes a gente não tem Uhum. vai fazer aquele carão, aquela Isso, cara ainda que mais na botox. cirurgia. Exato, É, exato. exatamente. E com tudo isso, Leite, a gente fez olha que legal esse podcast, a gente fez uma cobertura geral, a gente começou lá, por que neurologia, da onde que você é, a gente falou sobre rotina, plantão, falamos sobre ferramentas de estudo e inclusive pincelamos a segunda fase. E uma coisa legal que as pessoas acham: "Ai, Matheus, tá muito tarde para começar uma mentoria", porque às vezes: "Ah, eu quero começar no começo do Sim, ano para já começar bem, quero começar na metade do ano para o segundo semestre", mas você foi uma aluna que eu trouxe e não foi por acaso. Me conta que momento que a gente entrou juntos. pronto. Eu comecei a mentoria, a gente fez o primeiro encontro, acho que foi 28, 27 de outubro. Uhum. Então, assim, eu lembro que faltava alguns dias só para eu fazer Einstein, e eu já sabia, eu não ia ter como eu aplicar aquilo que a gente conversou para o Einstein, né, faltava muito pouco tempo. E só que assim, minha segunda prova, aí fiz a prova do Einstein, né, teve aquele baque, foi uma prova capciosa, no mínimo. E aí depois, minha segunda prova, eu tinha 15 dias até ela, foi a USP Ribeirão. Então, nesses 15 dias, entre o Einstein e a USP Ribeirão, deu a aplicar, assim, nível total, full, máximo, nossas conversas, sabe. Então fez muita diferença para mim, foi o alinhamento final que precisava. E, assim, depois que eu saí da prova com uma boa sensação, com aquela ideia, assim: "Ah, o gabarito tá marcado errado", mas aquele coração assim: "Hum, Ok, não é tão diferente, não foi tão diferente das provas isso, antigas", sabe. muito bom. Então, assim, quando a instituição também, que eu acho que o Einstein eu achei que ele mudou um pouco esse ano, Mudou. né, o formato. Então, quando a instituição também tem essa honestidade de manter o seu padrão, acaba que você também se sente um pouco mais Justo, seguro, né? mais justo, exatamente, entendeu? Mais justo. E uma dica também que você me deu, que eu acho que foi importante, assim, nesse momento final, foi, assim, tentar mesmo porque, assim, na nossa cabeça no final não vai dar tempo de mais nada. Meu Deus, a prova já é daqui a 15 dias. Mas não, a prova é ainda daqui a 15 dias, sabe. Isso, Então, assim, eu consegui fazer coisa de R+ nesses 15 dias pra USP Ribeirão. Ainda ver alguma coisa, sabe, pelo menos da cirurgia de R+, que era algo que eu tinha mais dificuldade. E, assim, eu acho que a mentoria, ela expande o seu horizonte, sabe. Ela coloca você numa situação de potencializar tudo aquilo que você já tem e fazer o melhor que você pode dentro das ferramentas que você tem no momento, sabe, que às vezes você acha que você está, se organizando bem, você tem uma boa forma de planejamento. Eu achava, sabe, que eu estava me planejando super bem,
mas, poxa, tem como você melhorar isso muito mais do que você imagina. Eu não imaginava que eu ia passar na USP, sabe? E para mim, minha cabeça era, eu vou fazer 6 provas, porque eu quero aumentar minha chance de passar em alguma delas. Mas assim, que iria ser no meu top 2, isso aí estava longe do que eu pensava, sabe? E a mentoria também me ajudou a resgatar essa ideia, sabe? Em nenhum momento você falou, ah, não vai dar tempo, a gente já está aqui no final. Você foi realista também. Você falou, olha, a gente já está no momento que a gente vai ter um direcionamento, assim, que não Diferente. é o mesmo do que eu vou ter para um aluno que vem comigo em janeiro. Mas, ao mesmo tempo, você me fez acreditar que era possível eu passar onde eu queria, sabe? Então, isso foi bem legal, assim. Perfeito. A gente não pode desistir É, dos não. nossos sonhos, não tem como. Leite, nosso episódio foi muito, muito especial. E para fechar com chave de ouro, queria que você pensasse assim num recado. Não precisa nem ser de ferramenta, pode ser Uhum, só um recado que você daria para uma outra Letícia, certo. uma outra Leite, que está agora em fevereiro, março de 2024 e está ali naquela situação. O que você gostaria de ter escutado? Só uma frase do seu coração, assim, para falar assim Pronto. direto para o nosso aluno. Pode Certo. mandar bala. Tudo bem. Eu acho que, assim, o mais importante é você se respeitar, você se acolher e você, entender que o processo é você que vai lidar com ele e, assim, a depender das variáveis externas, não deixar que isso interfira muito em você, sabe. Apesar do que você ouve externamente: "Ah, a USP é muito difícil, né, a concorrência é altíssima", não deixar que essas coisas externas, né, fazer se como é que eu posso dizer? Fazer uma proteção, né, uma autoproteção, assim, para poder só ser você mesmo e respeitar seus limites, respeitar os desafios que a própria vida vai te demandar naquele ano e, assim, acolher o seu processo. Pode ser que naquela semana eu não fiz meu máximo de questão, que eu não consegui bater minha meta, mas a meta ela é para ser a seu favor, não é para você ser o escravo da meta. Então, assim, acho que é mais nesse sentido, assim, se acolher, se respeitar e confiar no seu processo, sabe, sem pensar no externo, assim. É. Leite, sem palavras. Sim, não tenho nem o que falar. Tá, assim, perfeito. Queria agradecer de todo o coração a sua disponibilidade. Afinal de contas, já está indo para Ribeirão, já engatar na Isso. residência aí. Então, muito obrigado por ter vindo para São Paulo, ter conhecido o nosso estúdio, Ai, estar lindo sentando demais, por aqui. sinal. Exato. Eu É, gosto de agradecer a nossa equipe do estúdio toda vez, porque eles por que montam esse favor. cenário. Sim. Olha, gente, que eu sei que quem está no Spotify, às É. vezes, né, tá no carro, não Uhum. tá vendo, mas tem a minha fotinha, tem a fotinho Sim, da é muito Leite aqui. detalhe, né, é muito bonito, é Exato, toda a vinheta também, tá muito especial exato. isso aqui, tá Muito muito bom. bonito. Gente, muito obrigado. E eu também queria agradecer ao nosso aluno que está aí de casa nos escutando, porque afinal de contas, não existe um professor se não tem um aluno. Então, eu queria agradecer em nome da Medcoff a sua presença, não só a presença da Leite, mas a presença de todos vocês aí que estão com a gente nessa jornada. Então, ó, um grande beijo, um enorme abraço e nos vemos no nosso próximo episódio do Singular Cast. Oi, 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 gente!